Graça e paz, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Vamos para a palavra? Livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 em diante, que vai dizer assim: O princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. Chamou Deus ao firmamento os céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. Chamou Deus ao elemento seco terra, e ao juntamento das águas mares, e viu Deus que isto era bom. E disse Deus: produza a terra relvas, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas, que, segundo as suas espécies, deem frutos que tenham a sua semente sobre a terra. E assim foi. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminária no firmamento do céu, para fazer separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos. E sirvam de luminária no firmamento do céu, para alumiar a terra. E assim foi. Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Deus os pôs no firmamento do céu para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isto era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 4. E disse Deus: produza as águas, cardumes e seres viventes, e voe as aves acima da terra no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziam abundantemente, segundo as suas espécies, e toda ave que voa, segundo a sua espécie. E viu Deus que isto era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E foi a tarde e a manhã, o dia 5. E disse Deus: produz a terra seres viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo as suas espécies. E viu Deus que isto era bom. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E viu Deus que isto era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai-vos e multiplicai-vos, enchei as terras e as sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse-lhe mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem sementes, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores que há fruto, que dê semente, servos-ão para mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verde como mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Amém? Que Deus abençoe. Leia a Bíblia, escute em áudio e adoremos ao nosso Senhor Jesus.